Sempre que eu ouvia alguém falando sobre estudar fora, eu pensava, será que a minha vez vai chegar? E finalmente, ela chegou. Hoje é dia 4 de outubro de 2022 e eu estou gravando o início desse vídeo que eu pretendo colocar no ar aí em 2023, quem sabe, porque eu acabei de efetuar a minha inscrição para um estágio de doutorado no exterior, mais precisamente na Inglaterra, em Oxford, na Universidade de Oxford. Então eu estou bastante confiante, eu espero que dê certo e se tudo der certo, quando esse vídeo for ao ar, eu já estarei lá. Hoje é dia 14 de novembro de 2022 e eu passei. Logo pela manhã eu recebi o e-mail dizendo que eu tinha sido aprovada em Oxford. Então, assim que eu vi aquilo, eu já fiquei muito feliz, comemorei, é claro. E depois fui ver as passagens. Já comprei a passagem também, ela vai para Londres. E lá em Londres eu vou pegar um trem ou um ônibus que leva para a cidade de Oxford, onde fica a Universidade de Oxford, na qual eu estudarei parte do meu doutorado, e vocês vão acompanhar tudo isso comigo aqui pelo meu canal no YouTube. Bom, pessoal, conforme vocês viram pela introdução, estudarei na Universidade de Oxford pelos próximos meses e agora eu vou contar um pouquinho para vocês como foi até chegar a esse resultado tão esperado. Bom, primeiramente, nós temos que ver se a nossa universidade oferece algum programa, participa de algum edital da CAPES, da CNPq ou ela tem alguma parceria própria com outra universidade, e tudo isso você vai encontrar geralmente no site ali da universidade, na parte do escritório de relações internacionais. Algumas universidades têm nomes diferentes para esse setor, mas geralmente toda universidade tem ali um setor focado em fazer esse intercâmbio de alunos, tanto para estudar fora, quanto também, às vezes, alguns alunos vêm estudar na nossa universidade. Na universidade que eu estudava antes, que era uma estadual, não havia tantas oportunidades, mas agora, como eu estou fazendo doutorado em uma federal, acaba que as oportunidades são bem mais vastas, digamos assim. E por que eu digo isso? Porque, primeiramente, sempre vai depender muito da universidade onde nós estudamos aqui no Brasil, para ver se nós vamos conseguir uma bolsa de estudos fora ou não. É claro que há outras formas, como você, de repente, aplicar para a universidade lá fora, direto, sem estar aqui no Brasil antes, mas aí eu acho que é um pouco mais complicado e não tenho muito conhecimento sobre, vou somente falar de como foi comigo. Então foi publicado um edital no site da universidade e a minha amiga Isabelle viu e falou para mim que ela iria se inscrever e me mandou esse edital e eu fui ler o edital e eu vi que eu me encaixava ali em algumas coisas. Então, quais eram os requisitos iniciais? Primeiramente, você tinha que ter concluído todas as disciplinas do seu doutorado ou então ter feito a qualificação. Eu ainda não fiz a qualificação, provavelmente a minha qualificação vai ser no final deste ano, porque é o tempo previsto ali, fim do terceiro ano do doutorado, mais ou menos. Então, ainda não fiz a qualificação. Porém, eu já terminei todas as disciplinas do doutorado no meu primeiro ano, que foi o ano retrasado, 2021 foi meu primeiro ano de doutorado, 2022 foi o segundo, então eu preenchi esse requisito de disciplinas, né? Eu me encaixava ali porque eu já tinha concluído. O segundo requisito era você ser fluente em inglês. Eu fiz faculdade de letras português e inglês e sei falar inglês, então esse requisito também estava preenchido. Só que como que você vai comprovar isso? Você precisava comprovar ali com o TOEFL. E aí eu não tinha feito o TOEFL ainda porque eu nunca precisei. Na verdade, quando você vai trabalhar em alguma escola de idiomas, ou então em alguma escola particular, eles fazem uma entrevista em inglês com você para ver se vão te contratar ou não. Não precisa apresentar um teste, né, para isso. E quando você vai trabalhar em alguma universidade, foi o meu caso, tem todo um processo seletivo que vai contar o teu currículo e você vai dar uma aula em inglês. Enfim, nunca me pediram um teste e eu não ia fazer um teste à toa, porque ele custa um dinheirinho. O valor do TOEFL varia bastante de cidade para cidade, porque vai depender também da escola que vai aplicar
aplicar ele para vocês. Cada escola vai cobrar uma taxa além do valor do exame. Mas eu paguei 475 e para quem tiver dúvida de como que funciona esse exame, quanto de inglês tenho que saber, mais ou menos, preciso ser fluente, preciso estudar por quanto tempo, qual que é a estrutura do TOEFL, eu já gravei um vídeo só falando sobre ele, porque nós não temos apenas um tipo de TOEFL, nós temos inclusive um que é mais caro do que esse ainda, e lá no vídeo eu expliquei tudo certinho, tá? Eu não vou me deter aqui muito nesse assunto porque não é o foco, vou deixar o link para quem quiser saber depois ali embaixo, nos comentários, mas é isso. Então já temos aí 3 requisitos, né, que eu preenchia. O primeiro, que era a minha universidade aqui do Brasil, ela estar ali com um edital aberto, que foi o edital de doutorado Sanduíche CAPES Print. O segundo requisito, que era ter concluído as disciplinas do doutorado, e o terceiro requisito, que era ser fluente em inglês. Até aí tudo bem. Aí vinha o quarto requisito. O quarto requisito, para mim, era o mais complicado, que era você ter uma professora ou um professor no exterior, em uma universidade de lá, não importava o país, mas que te aceitasse. Queria ser o seu supervisor lá, então é mais complicado, porque você não tem essa abertura, eu não tinha nenhum contato. Às vezes acontece dos seus orientadores terem ali contatos que têm a ver com a sua pesquisa, então eles fazem essa ponte, mas no meu caso eu não tinha esse contato, então eu realmente pesquisei pelo meu tema, que eu trabalho na internet, para ver as outras pessoas no exterior que estavam trabalhando com aquilo, e os principais temas que eu trabalho na minha tese de doutorado são violência, urbanização e pobreza. Então, logo quando digitei esses temas na internet, eu já encontrei alguns artigos de uma determinada professora, li os artigos dela, vi que seria muito interessante para minha pesquisa, caso eu pudesse assistir algumas aulas dela, algum curso que ela ministrasse, palestra, ou até mesmo ter um contato ali acadêmico. Então fui investigar de qual universidade que ela era. Então primeiro eu não escolhi a universidade, primeiro eu encontrei um professor que tivesse uma linha de pesquisa parecida com a minha. E depois que eu encontrei os artigos dela, que eu vi que ela pesquisava nessa temática mesmo, não era apenas um artigo que ela tinha publicado, mas era toda uma pesquisa que ela tinha nessa área, aí eu fui olhar a universidade que ela trabalhava, se eles aceitavam alunos do exterior, e aí eu descobri que ela era uma professora da Universidade de Oxford. Descobri que na Universidade de Oxford, mais precisamente no college no qual ela trabalhava, eles aceitavam estudantes estrangeiros, estudantes de doutorado, que fossem lá fazer uma pesquisa por determinado tempo, e eles chamam esse tipo de estudante de Recognized Student, que se fosse traduzir ao pé da letra seria como estudante reconhecido, que são vagas que eles destinam para estudantes das universidades em outros países, segundo consta na descrição do site. E aí eu me interessei pela vaga, vi ali todos os requisitos que eles pediam, entrei em contato com a professora perguntando se ela aceitaria me supervisionar por esse tempo que eu ficaria lá, caso eu fosse aceita em Oxford e caso eu conseguisse a bolsa. Então isso é um pouco complicado, porque você tem que entrar em contato com o professor do exterior, perguntando se ele te aceitaria, porque você já, para se inscrever no edital de concorrer a uma bolsa aqui no Brasil, você já tem que ter encontrado esse professor no exterior. Então é um pouco complicado esse esquema, mas é assim que funciona. E aí ela foi super legal comigo, ela me respondeu o e-mail, falou que sim, que aceitava, me explicou como que funcionava lá, como que era. Lá eles têm um sistema um pouco diferente. O ano acadêmico deles é dividido entre o que eles chamam de terms, que é bem parecido com uma ideia de bimestre, e aí tem os nomes para eles. Eu vou entrar agora no Hillary Term. Eu já nesse e-mail também expliquei para ela como que era a minha pesquisa, falei que tinha a ver com a dela, expliquei ali que eu tinha visto o que ela pesquisava e vi que nossos interesses de pesquisa combinavam e que eu gostaria muito de estudar lá. E ela foi bem solista, então. E aí eu já tinha que pedir para ela uma carta de aceite. Essa carta de aceite basicamente era feita pela professora, dizendo que ela aceitaria ser minha supervisora. Mas além disso, eu ainda precisava conseguir uma bolsa no Brasil e ainda precisava fazer a aplicação para Oxford, porque
achar o orientador, o supervisor lá é um primeiro passo, depois você tem que fazer a tua aplicação e aí se você for aceito lá, aí sim que você entra. É um pouco confuso porque as coisas vão acontecendo concomitantemente, né, então é aqui, é lá, é processo seletivo de todo lado, mas enfim, então aqui depois eu já tinha a carta dela, que era um requisito, então mais um requisito aí cumprido. E os outros próximos requisitos, um deles era ter um plano de pesquisa, que é o que você pretendia pesquisar no exterior, mas basicamente é a tua pesquisa de doutorado alinhado com os objetivos, com uma justificativa de por que seria interessante para você, para sua pesquisa, fazer ela lá nesse determinado lugar que você escolheu. Então não pode ser um lugar aleatório, tem que combinar aí com a sua pesquisa. Então preenchi esse requisito, escrevi um projeto e tudo mais. Bom, tudo isso até agora, antes do projeto, era um mínimo pedido na inscrição, mas não era ainda avaliativo. O que valia pontos na classificação ali era o projeto, então o projeto, trabalhei bastante nele, e depois o teu currículo. O currículo é um negócio que não tem como você construir ele em uma semana, né? Então quem tem interesse aí, de repente, estudar fora, já tem que ir construindo isso ao longo do tempo. Então eu sempre tentava publicar, participar de eventos, capítulos de livro, artigo, fazer um curso, dar parecer em revista e tudo mais. Sempre estive lá fazendo um monte de coisas, então eu também tinha algumas coisas relevantes no meu currículo. E esses dois elementos eram os que realmente valiam nota: currículo, então, e o projeto. Depois de tudo isso, me inscrevi na seleção dentro da minha universidade, porque o que acontece? Todo esse programa, ele é regido pela CAPES. A CAPES, anualmente, faz ali uma seleção de números de bolsas que vai para determinada universidade, para aquela, para essa e tudo mais, dependendo de vários aspectos. Conceito da universidade, enfim, vários elementos. Não sei nem explicar todos, mas é uma avaliação bem rígida para ver quantas bolsas vão para cada universidade. E a minha universidade, quando ela já soube o número de bolsas que ela tinha, ela lança então um edital interno e os alunos concorrem todos uns contra os outros, independentemente de qual curso você faz. Então eu não estava concorrendo somente com o pessoal de letras, mas havia gente de várias outras áreas, por exemplo, direito, biologia, todo mundo da universidade podia se inscrever, né? Todo mundo que eu digo que preenchesse os requisitos. E aí fui selecionada dentro da universidade, então consegui a bolsa, e essa bolsa ela pagaria a minha estada lá no país do exterior. E aí depois de tudo isso entrei novamente em contato com a professora que seria a minha supervisora para dizer que sim, eu consegui a bolsa aqui no Brasil. Então ela me explicou que agora eu precisava submeter, fazer uma aplicação do meu projeto para Oxford. Então, nesse momento ali foi um momento de tensão, porque eu sabia que a Oxford não é nada assim fácil de entrar, e eu acho que todo mundo sabe do renome da universidade. Se não for a melhor universidade atualmente no mundo, com certeza está aí entre as melhores, já foi classificada em outros momentos como a melhor do mundo. Então foi um momento aí bem intenso, mas mandei todos os meus documentos para lá. Então eu tive que mandar basicamente todo o meu histórico acadêmico desde a graduação, e inclusive uma coisa bem interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, a nota não importa tanto, importa sim, nota importa muito para esses processos seletivos, porque até mesmo o meu coeficiente, basicamente é a soma de todas as suas notas de todas as disciplinas, depois soma e divide, faz um cálculo lá para ver qual seria o teu coeficiente do curso. Ele foi um coeficiente alto e eu sempre soube disso, sempre tive isso muito claro na minha cabeça, que uma nota, ela não avaliava quem eu era, não avaliava o tanto de estudos que eu já tinha, a minha inteligência, mas ela seria importante para determinadas oportunidades tais como essa. Então foi ali importante também nesse momento. Também tive que traduzir o meu projeto do português para o inglês, enviar ali então histórico acadêmico, diplomas, documentos pessoais e esperar, né? E depois recebi um e-mail dizendo que eu fui aceita em Oxford, e esse e-mail é até engraçado porque depois eu fui assistir aos filmes do Harry Potter e a carta que o Harry recebe de Hogwarts é bem parecida a primeira frase com o que diz no meu e-mail de aceite, e eu acredito firmemente que foi o Harry Potter aí que se inspirou
porque inclusive várias cenas do filme foram gravadas na Universidade de Oxford, e aí já assisti ao filme para saber, né, onde que foi gravado tal coisa, porque eu já havia assistido, mas quando eu era criança nem me lembrava muito bem, e agora que eu vou pra lá eu quero saber um pouco mais das coisas, para que eu possa conhecer os locais do filme e tudo mais. Fiquei bem animada. E a universidade tem muita tradição, a universidade foi fundada em 1096, isso mesmo, é bem antiga, com certeza tem muita história, muitos escritores que eu gosto bastante, que eu já li, estudaram lá, as bibliotecas de lá são incríveis. E bom, eu vou filmar todinho pra vocês e vou mostrar aqui. E a grande novidade desse vídeo, né, que vocês estão vendo aqui os meus livros, a parede da minha casa, que sempre aparece aqui no vídeo, mas a verdade é que quando vocês estiverem assistindo a esse vídeo, eu já estarei lá, porque eu sou dessas que só posto as coisas quando eu tenho certeza. Então, para esse vídeo estar disponível é só porque eu já cheguei. Bom, eu acho que provavelmente eu não contei tudo pra vocês nesse vídeo, devo ter me esquecido de alguma coisa, talvez algum outro elemento não ficou muito claro, vocês têm alguma dúvida de alguma coisa, e depois eu vou lembrando também de coisas que eu pensei em contar e depois me esqueci, porque eu não fiz roteiro, eu estou arrumando minhas malas e tenho muita coisa pra fazer, então as ideias vão sumindo da minha mente. Mas eu pretendo gravar outros vídeos aqui respondendo a pergunta de vocês, então caso alguém tenha alguma pergunta, já pode deixar ali nos comentários também, que eu voltarei aqui para responder todas elas em um próximo vídeo. Por enquanto é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ative as notificações, porque agora eu postarei vários vídeos novos, bem legais aqui pra vocês, e aí o YouTube avisa vocês. Então tchau e até a próxima!